Foi uma altura gira da nossa vida, um desafio que nos surgiu por motivos académicos, mas que era há muito tempo querido por nós. Queríamos uma vivência familiar fora da nossa realidade, do dia-a-dia, do nosso grupo de amigos, etc. E tivemos duas vivências muito diferentes que nos marcaram muito. Em primeiro lugar, o acolhimento, falámos há pouco, da família de Schoenstatt e das pessoas que já lá existiam. Portanto, integrámos um grupo de famílias, estávamos lá também com o Padre Diogo e decidimos nesse momento, como tínhamos tanto tempo dedicado para a nossa família, decidirmos sobre a nossa vocação familiar dentro do movimento. Portanto, dedicámos muito tempo a isso, tínhamos a sorte de ter o Padre Diogo e outros amigos nossos lá que estavam a querer fazer um caminho parecido e foi de um crescimento espiritual, do ponto de vista de família, muito grande. Tivemos a oportunidade de fortalecer as amizades que já tínhamos começado com alguns membros da juventude na altura, que entretanto também se casaram e que também entretanto estavam em processo de discernimento para a obra das famílias. E pudemos de facto fortalecer essa relação de amizade e esses vínculos que eu acho que já tinham iniciado na altura da juventude e que através destas vivências mais de família, mais intensas pelo facto de vivermos no mesmo lugar, intensificaram-se. E a verdade é que nós, pela experiência toda que vivemos também e que já falámos de ser porta também no ambiente diferente daquele que nós estávamos habituados, fora da nossa zona de conforto, também fez parte, a par de muitas outras razões, mas integrou também uma das razões pela qual nós optámos pelo Instituto como a nossa vocação, porque o Instituto das Famílias tem de facto uma missão internacional e é composto por cursos e grupos no fundo compostos por pessoas de vários países diferentes e chamou-nos a atenção essa missão que vai além fronteiras e que abre muitas portas para além daquelas que são as que se calhar nós estamos mais confortáveis a abrir aqui na nossa bolha de Lisboa e de Portugal. E depois, por outro lado, também sentimos, e foi uma descoberta que sentimos em Madrid, que há uma complementaridade entre Portugal e Espanha e entre a cultura portuguesa e a cultura espanhola que também nos atraiu para iniciarmos este curso ibérico. Uma consciência que fomos tomando ao longo deste ano que passou foi um ponto que para nós é muito importante, que é ser o apostolado do ser, portanto, o vivermos, o encarnarmos a família de Nazaré no século XXI, que é o século que nos toca a viver. E aí foi bonito a maneira como nós convivemos com uma outra realidade, não aquela de Schoenstatt, mas com os nossos amigos internacionais, de realidades diferentes, de backgrounds familiares diferentes e de maneiras de ver a família de uma forma muito diferente. Quase nenhum tinha filhos, ou praticamente ninguém tinha filhos. Portanto, aparecermos nós mais novos e com 2 filhos já, foi um impacto grande e as pessoas perguntavam, não percebiam o que é que nós queríamos viver enquanto família, do ponto de vista também profissional. Mais do que grandes teorias e grandes catequeses sobre a família, procurarmos nós, com o nosso testemunho, sendo casais perfeitamente normais, do século XXI, a ir jantar fora, a sair à noite, fazer programas como todos os outros faziam, só com uma perspectiva de vida familiar e cristã completamente diferente. E a nós marcou-nos muito, porque nunca tentámos dar nenhuma catequese a ninguém. Sim, uma das experiências que tivemos em Madrid, que também nos marcou bastante, foi que nós éramos aves raras no meio daquele contexto, porque éramos os dois, e somos ainda, muito jovens, casámos muito jovens e tivemos filhos muito jovens. E muitos filhos, e portanto em Madrid, de facto, no meio daquele ambiente internacional, de pessoas de todo o mundo, com as mesmas idades que nós, mas com perspectivas de vida muito diferentes, nós de facto éramos vistos com alguma raridade. Mas sentimos que ao mesmo tempo que os nossos filhos eram vistos como elementos estranhos ali à comunidade, eram também acolhidos com imensa alegria e com imensa ternura e sentimos que através dos filhos nos foram também abertas muitas portas porque todos de facto ganharam também esse vínculo aos nossos filhos, viram-nos crescer durante um ano e uma criança e um bebê são sempre também motivo de muita alegria e de boa disposição e portanto sentimos que através deles também nos foi possível aceder a muitos outros lugares, a muitas outras pessoas
porque desbloqueavam conversas, porque as pessoas se interessavam, porque queriam saber, porque eram curiosas e porque os próprios miúdos também muitas vezes descomplicam muitas coisas que nós temos tendência a complicar e que, vistos aos olhos das crianças, são sempre mais simples. Portanto, o elemento da porta, de facto, neste ideal, é um elemento muito marcante. Porque, de facto, a porta permite entrar em lugares onde muitas vezes estão fechados, não é? Portanto, o facto de, enquanto famílias, agora pensando na nossa vocação em concreto, enquanto famílias sermos famílias vivas, portanto, portas vivas, famílias que abrem outras portas, que abrem portas do coração de outras pessoas, marca muito e é assim que se muda também o mundo, não é? Portanto, a importância de, através da nossa riqueza familiar, não nossa, Madalena e do Diogo, mas da riqueza que nos dá o próprio Padre Kénis, que nos desafia a pensar na nossa família como uma força que, de facto, e com um ângulo que é revolucionário, permite-nos ser estas tais portas vivas que falava há pouco, portas que entram noutras casas. Não é? Uma família em missão tem que ser uma verdadeira família de portas fechadas. Isso é uma coisa que nós pensamos muitas vezes, que nós, querendo ser família para os outros, antes de tudo temos que ser uma verdadeira família quando a porta está fechada e quando ninguém nos vê e quando estamos só nós aqui dentro, em casal e em família. E eu acho que, e com os nossos filhos, acho que isso é um grande desafio do século XXI, das famílias de hoje em dia. É um grande desafio para nós, mas também é algo que nos estimula e que nos dá alguma adrenalina de querermos também ser testemunho disso, lutamos por isso, porque é importante, antes de mais, sabermos que, lá está, quando a porta está fechada, nós conseguimos ser uma verdadeira família em que cada um ocupa o papel essencial e fundamental que tem naquilo que constitui uma família. O nosso ano de Madrid, que foi na altura em que se deu este processo de discernimento, também foi um ano de fechar as portas também à nossa família. Portanto, foi um ano em que fomos só nós, em que nos fechámos em família, longe das nossas famílias mais alargadas, dos nossos amigos, dos nossos ambientes, se calhar, mais chegados. Mas foi aí que nós também conseguimos, se calhar, fortalecer muito os nossos vínculos familiares, que conseguimos, se calhar até foi através disso que conseguimos concluir o nosso processo de discernimento, que houve muitas coisas que se fizeram sentido para nós e que eu acho que nós conseguimos escutar Deus verdadeiramente. A tentação de estar sempre a abrir portas e temos muito medo de fechar portas. Mas também é importante nos lembrarmos que às vezes o facto de termos que fechar algumas portas significa que estamos a abrir outras e, portanto, muitas vezes é isso também que nos é pedido. É saber fechar as portas que têm que ser fechadas e abrir aquelas que de facto que nos pedem que sejam abertas. O ideal Porta da Europa, de facto, enquanto jovem, era muito mais abrangente, era quase de replicar os célebres portugueses que partiram à conquista do mundo e nós sentíamos assim também. E isso marcou o caráter de uma juventude que perdura até aos dias de hoje, deste amor pelo santuário, pelo memorial, pela maneira como nos entregamos, ao ponto de ir para todo o lado, querer espalhar esta boa nova. E isso marcou muito e que trago para os dias de hoje e que também marcou de alguma forma por diferentes projetos que fomos tendo e de uma proximidade muito grande com a juventude, neste caso espanhola. Depois também culminou num encontro em conjunto na América do Sul com todas as juventudes internacionais, com a organização da JMJ em 2011, que co-organizámos com os espanhóis, e que muitas dessas amizades e de construir caminho e de pensar numa Europa e pensar numa Península Ibérica como uma porta da Europa se mantém até ao dia de hoje e que, por coincidência, muitos desses amigos que fizemos na altura são nossos hoje irmãos de curso do Instituto. Portanto, é bonito também ver como Deus constrói a vida através das nossas vivências e que este ideal traz muita riqueza por trás. Um efeito super power, super poderoso do ideal Porta da Europa é que, de facto, rasga fronteiras, não é? Abre horizontes. Isto que o Diogo dizia na juventude, pensar em Porta da Europa, quer dizer, é uma coisa enorme, não é? Faz lembrar a estes ideais do Padre Kénis de olhar ao alto, não é? De aspirar ao máximo.
Mas ao mesmo tempo também podemos nos atrever a pensar a porta da Europa e, porque não, porta do mundo. Quer dizer, não nos limitarmos também a que a Europa seja, não, então vamos aqui contornar aqui a fronteira dos países da Europa e é aqui que... Quer dizer, de facto, pensarmos que muito mais do que a Europa, que sim, porque é onde nós estamos inseridos, mas que de facto é isto do que é que Portugal tem para dar ao mundo, o que é que nós temos para dar ao mundo. Isso ficou se calhar muito visível também na experiência que tivemos em Madrid, porque estávamos dentro da Europa, num país ibérico, mas tínhamos connosco a viver esta experiência pessoas do mundo inteiro, desde a Austrália ao Japão, aos Estados Unidos e à Argentina, quer dizer, e essa ideia de globalidade do mundo inteiro, acho que ainda dá para rasgar os horizontes até aí, e acho que devemos sempre nunca perder esta ideia de aspirar ao alto, de nos desafiarmos a nós próprios ao máximo. E é de facto uma missão. Tem exatamente os mesmos princípios que vocês. Mas não pode ser mais alto. Não pode ser mais alto que isto, senão depois ouve-se tudo ali. Está bem lá para. Na missão país, nas missões familiares, irradiar de facto Cristo para toda a gente.